Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam todos bem. Então, aqui quem fala é o professor Ivaldo e na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de educação física do segundo bimestre. Iremos continuar falando sobre esportes, as modalidades coletivas e individuais, porém com uma perspectiva diferente, tá? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as modalidades paraolímpicas. Isso mesmo, acredito que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto e também possam ter praticado. Tá? As modalidades paralímpicas, elas são modalidades esportivas adaptadas para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, tá? Sejam elas cognitivas, físicas e etc. Então vamos lá. Na última Olimpíada, que aconteceu em 2016, aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos 23 modalidades paraolímpicas. Para a Olimpíada, que deveria acontecer agora em 2020, mas foi adiada para 2021, nós teremos 24 modalidades paraolímpicas. E hoje nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Professor, mas só existem esses esportes para pessoas com deficiências? Não, existem outras modalidades, outras atividades esportivas, porém nós vamos destacar as que fazem parte do panorama olímpico, tá? Então vamos lá. Falando inicialmente sobre o contexto, né, para vocês poderem entender. As pessoas com deficiência, elas tradicionalmente são discriminadas pela sociedade, infelizmente, e acabam ficando desmotivadas, têm uma qualidade de vida menor por conta disso, e além de vários outros fatores que influenciam em diferentes aspectos, tá? Sejam eles sociais, psicológicos e físicos. E por conta disso, né, pela sua própria condição existencial, elas têm nas Paralimpíadas, nas modalidades paralímpicas, na atividade física, no esporte, no lazer, uma oportunidade para elevar a sua autoestima e provar para si e para a sociedade que elas também são capazes e merecem todo o respeito que possam ter. E, direto e indiretamente, além de provar o seu valor como atleta e cidadão. Então vamos lá. Esse aqui na foto é o Daniel Dias. Ele é um atleta de natação do Brasil, tá? Um dos maiores atletas paralímpicos da história. Desde as Olimpíadas, a 16ª Olimpíada, realizada em Roma, lá em 1960, imediatamente as Olimpíadas nas mesmas instalações, tá? São realizadas as Paralimpíadas, ou os Jogos Paralímpicos. Ou seja, assim como aconteceu no Brasil em 2016, tivemos as Olimpíadas, encerrou as Olimpíadas, já em seguida, né, na mesma sequência, utilizando a mesma estrutura, tá? São realizados os Jogos Paralímpicos. Em Roma, em 1960, que foi a primeira Paralimpíada, 400 atletas participaram de 23 países diferentes. Então, aqui nós temos 3 links diferentes, tá? Para a gente poder ter um contexto melhor sobre isso. Então, vamos ver esse primeiro vídeo. Ele é bastante interessante, tá? Diferentes formas Vocês geométricas e poderem cores assistir, fortes se movem, cortadas por linha porque branca, ele e se apresenta as transformam em modalidades ondas. paralímpicas de uma forma geral. Programa especial Vou em adiantar um branco, pouquinho aqui, fundo tá? vinho, acima e abaixo. A minha Veja esse irmã também não tem depoimento. um braço, só que ela não é feliz como você. Eu fiquei pensando assim, acho que eu nunca fui triste por ser deficiente. E aí eu fui parar para pensar, por que não? Eu me envolvi tanto com o esporte, eu lutei tanto e superei tanto através do esporte que eu não tive tempo de parar para pensar, poxa, eu sou diferente, eu sou inferior. Não, era no esporte, o esporte que me deu essa superação, o reconhecimento. Então eu acho que a educação, o esporte, eles têm o poder de transformar a vida das crianças e transformar em pessoas e adultos melhores. Olá, sou o Jonathan, sou do Para Taekwondo. Então, a partir desse pequeno trecho do depoimento, vocês podem ter
uma ideia mais ampla de como é importante, tá? A prática esportiva por diferentes grupos sociais, tá? Fazendo com que eles estejam incluídos na sociedade, fazendo com que eles possam usufruir dos benefícios proporcionados pela prática esportiva, assim como as pessoas que não possuem nenhum tipo de limitação. Então vamos dar continuidade. Esses dois vídeos também são bem interessantes, tá? Espero que vocês possam conferir. Vai estar disponível para vocês no portal. Dando continuidade, as Paralimpíadas elas vêm crescendo também de prestígio junto à mídia, ou seja, vão ganhando espaço nos programas televisivos, na internet e nos diversos meios de comunicação. A partir daí são proporcionadas oportunidades de competições esportivas para aqueles que, superando as inúmeras dificuldades, treinaram duramente para o evento internacional. E aí nós temos o exemplo das duas últimas Olimpíadas, que foi realizada em Londres em 2016 e no Rio de Janeiro, em Londres de 2012 e no Rio de Janeiro de 2016, as últimas Paralimpíadas. Essa imagem, tá, é de um dos primeiros Jogos Paralímpicos que aconteceram. Para deficientes físicos, o esporte adaptado só teve início oficialmente após a Segunda Guerra Mundial. Por quê, professor? Só após a Segunda Guerra Mundial, antes disso eles eram praticados? Eram, mas em muitas poucas ocasiões. E foi a partir da Segunda Guerra Mundial, onde vários soldados retornaram feridos para casa, alguns com diversas limitações físicas, tá? Ficaram cegos a partir do combate, surdos, e o governo dos Estados Unidos, uma organização dos Estados Unidos e um médico na Inglaterra tomaram a iniciativa de estruturar e utilizar o esporte como uma forma de recuperar principalmente a autoestima desses soldados, livrando ele de distúrbios psicológicos e possibilitando uma nova visão sobre a vida e de como usufruir dela. Então vamos lá. Nos Estados Unidos surgiram as primeiras competições de basquete, cadeira de rodas, atletismo e natação, tá? Por essa organização de veteranos da América. Ou seja, eram ex-fuzileiros, ex-soldados dos Estados Unidos que criaram uma organização dedicada apenas para as modalidades paralímpicas. E por que o basquete, o atletismo e a natação? Porque são esportes muito praticados naquele país. Tá? Além disso, a adaptação é mínima. Por exemplo, basquete e cadeira de rodas, a única diferença é que os atletas não vão estar jogando em pé, estarão inseridos na cadeira de rodas. O atletismo e natação eles possuem diversas categorias que se adequam às diferentes limitações e necessidades dos atletas que os praticam. E na Inglaterra foi iniciativa desse senhor, tá? Ludwig Guttmann. Era um neurologista e neurocirurgião alemão, tá? E ele cuidava e era responsável por cuidar dos pacientes vítimas de lesão medular ou de amputação de membros inferiores. E foi a partir daí que ele teve a iniciativa de utilizar a prática esportiva dentro do hospital, uma forma de recuperação, tanto física e principalmente psicológica. E ele criou essa competição, Stoke Medieval Games, que aconteceu em 1948, poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele aproveitou, né, o 16º Jogos Olímpicos de Verão e criou os Jogos Esportivos de Stoke Medieval, acho que é assim que se pronuncia. E teve uma participação muito pequena, né? Por quê? Porque praticamente apenas os seus pacientes participaram das disputas, ou seja, eram 14 homens e 16 mulheres, que couberam todos em uma única forma. Já em 1952, 4 anos depois, esses mesmos jogos, tá, ganharam uma grande proporção e já saltaram para 130 atletas participantes. E a partir daí tornou-se uma competição anual e foi ganhando destaque. Tá? Foi essa competição que deu origem aos Jogos Paralímpicos. Já em 1958, quando a Itália se preparava para sediar os 17º Jogos Olímpicos de Verão, o diretor do Centro lá de Lesionados Medulares de Ostia, uma cidade, propôs que os Jogos de 1960 se realizassem em Roma e após as Olimpíadas. Tá?
na mesma estrutura que acontece na mesma organização. E já nessa competição, 240 atletas participaram de 23 países diferentes. Só para finalizar essa parte contextualizada, um pouco mais histórica, hoje as Paralimpíadas são disputadas a cada 4 anos, assim como os Jogos Olímpicos, nos mesmos locais onde são realizadas as Olimpíadas, como foi dito anteriormente. E serão 24 modalidades em disputas por atletas portadores de deficiência, divididas em categorias funcionais, que a gente vai ver lá no final da aula, de acordo com a alimentação de cada um, para que haja equilíbrio. E aí, falando das modalidades, tá? O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele considera 24 modalidades paralímpicas. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá? No link abaixo, tem falando de uma forma mais geral sobre a modalidade. Isso aqui a gente vai passar aqui um pouco rápido, por conta do nosso tempo da aula, e também esse material fica disponível para vocês visualizarem e se aprofundarem em cada modalidade de forma bem específica. Nós temos o atletismo, tá? O atletismo, ele é praticado tanto por deficientes visuais, e aí eles realizam as disputas com um guia. Deficientes físicos, tá? Tanto de membros inferiores quanto de membros superiores. Quem é deficiente físico de membros inferiores utilizam próteses para correr, além de cadeirantes que disputam as diferentes provas das modalidades, tá? Basquete cadeira de rodas, que não é praticado apenas por pessoas amputadas, tá? Que isso fique bem claro. Pessoas que têm uma mobilidade reduzida dos membros inferiores também podem disputar esta categoria, esta modalidade. E aí ele tem que se igualar nos critérios para poder fazer parte das equipes. E aí nós temos diferentes classificações funcionais nessa modalidade, que aí dependendo do nível, tá, de deficiência que o atleta possui e apresenta, a equipe tem uma pontuação máxima que pode ter. Então é bem interessante que vocês possam clicar no link e ter um acesso maior. Temos a bocha, tá? O ciclismo, nós temos o ciclismo de estrada e o ciclismo de pista, tá? Também. Esses dois links falam dos diferentes tipos de ciclismo possíveis. A esgrima em cadeira de rodas. O futebol de 5, criado especialmente para deficientes visuais. E é incrível a habilidade que esses atletas apresentam, tá? Um controle de bola impressionante. Vale a pena assistir um vídeo sobre essa modalidade. Futebol de 7, tá? O goalball, levantamento de peso, hipismo, judô, natação. A natação, ela possui 29 provas, então ela tem, né, uma classificação praticamente infinita, digamos assim, porque ela leva em consideração mesmo as limitações físicas motoras que os atletas apresentam em diferentes níveis. O para-badminton, a para-canoagem, o para-taekwondo, remo, rugby, cadeira de rodas, tênis de mesa, tênis de quadra, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo, vela, vôlei sentado, e é isso. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos atletas, tá? Vale a pena vocês conferirem, tá? Cada um desses vídeos, desses links, tá? Você clicando no link, ele vai abrir uma página do Comitê Paralímpico Brasileiro para que vocês possam visualizar todas as informações pertinentes à modalidade. Tá? Em alguns slides que fala sobre as diferentes modalidades, eu coloquei um vídeo. É bem interessante a gente conferir também como é praticada as diferentes modalidades. Tá? Então vamos ver um pouquinho desse vídeo do Para Taekwondo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alan Nascimento e eu sou técnico da Seleção Brasileira de Pro. Vou te ensinar algumas coisas. Ele vai falar um pouquinho sobre a classificação funcional, que é o que a gente vai discutir a seguir, tá? Para Taekwondo é o Taekwondo para pessoas com deficiência.
será que toda deficiência se enquadra no para taekwondo? Não. O para taekwondo, como toda modalidade paralímpica, tem classes esportivas por tipo de deficiência. As quais são estas classes? P10 deficiência visual, P20 deficiência intelectual, P30 deficiência física com comprometimento neurológico, PK40 deficiência em membros superiores, P50 cadeirantes, KP60 surdos e P70 baixa estatura. Mas somente a classe P20, P30 e K40 são competitivas, e somente a K40 paralímpica. Mas só possui essa deficiência não te classifica no para taekwondo. Para estar classificado e ser elegível, é necessário passar por classificação funcional. Mas o que é classificação funcional? A classificação funcional é a análise minuciosa de vários fatores, como, por exemplo, laudo médico, preenchimento do formulário médico diagnóstico, avaliação motor e física, entre outras coisas que podem ser solicitadas. Tudo isso será analisado pela equipe de classificação funcional. É interessante falar sobre a classificação funcional. Nós temos um exemplo aqui no Brasil, Clodoaldo, se não me engano é esse o nome dos maiores atletas de natação do Brasil, paralímpica. E aí, ele ganhou várias disputas, tá, em nível brasileiro, continental e mundial. E, recentemente, ele foi passar por essa classificação minuciosa, né, de estudiosos, e mudou a classificação. E ele não se enquadrava mais como um atleta paralímpico, por conta de levar em consideração a sua mobilidade do tornozelo. Ou seja, de acordo com os médicos que o avaliaram, ele tinha uma mobilidade que poderia se enquadrar nas disputas que não eram dedicadas às pessoas com deficiência. Depois ainda está em discussão e tudo mais, e chegou à conclusão de que ele deveria perder as suas conquistas anteriores, e aí foi uma outra abordagem, uma nova discussão muito mais complexa. Ainda rola esse processo na justiça, mas para que vocês possam entender o quão difícil e o quão minucioso é essas investigações das classes, tá? Eu vou falar um pouco, uma abordagem geral, para vocês possam entender. Então, para participar, os atletas devem possuir deficiências físicas ou sensoriais, tá? E aí a gente inclui as amputações, paralisia cerebral, cegueiras, deficiências mentais, enfim. As modalidades são adaptadas de acordo com as deficiências e ocorrem tanto no tempo de prova quanto nas estruturas de equipamentos, quadras e pistas. E aí o grau de deficiência dos atletas faz com que as categorias sejam divididas em paraplegia, como PP, amputados, AM, deficientes visuais, VI, paralisia cerebral, PC, deficiência intelectual, IN, e les autres, que são as deficiências que não são abrangidas por nenhuma das anteriores, e aí são considerados como LA. Os atletas com deficiência física são classificados em cada modalidade esportiva através do sistema de classificação funcional, como foi explicado no vídeo anterior, e como eu tinha dito para vocês, o exemplo do atletismo e da natação. E do basquete em si, tá? E acontece também em diversas outras modalidades. Este sistema visa classificar os atletas com diferentes deficiências físicas e o mesmo perfil funcional para a competição. Por exemplo, no voleibol, nós temos duas classes, tá? Nós temos a primeira classe, em que os atletas eles devem ter mobilidade muito reduzida, ou seja, grandes lesões ou amputações. E nós temos outra classe mais flexível, onde os atletas, para poderem participar, eles precisam ter uma mobilidade reduzida nas articulações ou nos membros inferiores, por exemplo. Porém, apenas 2 atletas dessa segunda classe podem fazer parte da equipe. E só pode ter um quadra durante a partida. Não pode estar os dois disputando ao mesmo tempo, tá? E aí a principal regra, tá, é que para tocar na bola, os atletas devem estar com o glúteo junto ao solo. Ou seja, é exatamente para igualar a questão das oportunidades durante o jogo em si e a questão de
restringir um pouco as diferentes limitações que os diferentes atletas possuem. Então vamos seguindo. Para finalizar, todos reconhecem que a dimensão psíquica, física e social do esporte paralímpico é muito significativa para os atletas, mas também contribui para a construção de um mundo verdadeiramente plurista, onde todas as características são levadas em consideração, são exaltadas e respeitadas de forma igualitária, sabendo respeitar e conviver com as diferenças, sejam elas quais forem. Tá? E aí nós vemos um exemplo de representatividade. O quão importante é para essa criança perceber que pessoas que possuem a sua mesma deficiência são atletas reconhecidos mundialmente. Tá? São atletas que possuem uma vida alegre, ativa, saudável, sem espaço para tristezas, rancores e pensamentos negativos. E além de outros vários fatores que influenciam. Tá? E nós temos aqui a imagem do Johansson. Tá? Ele é um atleta lagoano, é um dos principais nomes do atletismo no Brasil, atletismo paralímpico. Ganhou várias conquistas a nível mundial, inclusive diversas participações e medalhas em Jogos Olímpicos e Mundiais. E é o nosso principal nome na região. Para concluir, as pessoas com deficiências físicas e mentais não precisam da nossa pena ou de nossa compaixão, mas sim de estímulo, demonstração de apoio e de luta conjunta pela democratização das oportunidades de acesso para além do âmbito dos jogos, para que tenham uma existência cotidiana digna e feliz, assim como a prática das mulheres no esporte que discutimos anteriormente, na aula anterior, tá? E de diversos outros fatores sociais, físicos, cognitivos, que devem ser levados em consideração, fazendo com que a prática esportiva e as diferentes vertentes que são abordadas na sociedade possam ser plurais, ou seja, as diferenças, as características possam ser respeitadas. Tá? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Na próxima aula, nós iremos fazer uma abordagem diferente também, ainda dentro do conteúdo esportivo. Tá? Até a próxima aula.